eu falar valendo, aí a gente já tem a palavra, já tá craque já, né? Já está todo o nosso script. Aí só tem que falar. Isso. Só conversa agora, faz a transição da abertura. Boa noite, bem-vindos a mais um Pode Evoluir, o podcast que transforma. Eu sou Edir Justiniana, sou terapeuta integrativa e vou tentar conduzi-los em mais uma conversa que pode ajudar na sua evolução. E hoje está aqui conosco a Marisete Ribeiro, terapeuta também, e que vai falar conosco a respeito de equilíbrio e bem-estar, uma jornada pelas práticas integrativas e complementares de saúde. Então vamos lá, Marisete, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco. E gente, antes de começar realmente com a Marisete, eu vou pedir para vocês, tá? Para que já passe lá, deixe um like, tá? Para as pessoas que ainda não estão inscritas no nosso canal, que se inscrevam no nosso canal. A gente está com a promoção para quem se inscrever no canal, tá? Então, no finalzinho eu vou falar um pouquinho mais a respeito dessa promoção, que é uma diária em Caldas Novas, 2 diárias em Caldas Novas, mas no final a gente fala um pouquinho sobre ela e principalmente se você tem alguma curiosidade a respeito de práticas integrativas, de terapias, manda essa pergunta pra gente, tá? Porque a Marisete tá aqui, ela sabe tudo de terapia, ela vai responder pra gente, tá bom? Então vamos lá, Marisete, seja muito bem-vinda. Pessoal que tá no Instagram, venha pro YouTube, tá? Porque no YouTube a gente tem a questão dos microfones, fica mais fácil, fica melhor, talvez você ouça bem. Mas se não quiser, se você está ouvindo bem, permaneça aí, tá bom? Mas não esquece de passar lá no nosso YouTube, dar aquela curtida, tá? Aí também no Instagram, manda pros colegas, manda pros amigos, tá bom? E vamos então, sem mais demoras, Marisete, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá? Antes de ser terapeuta, você fazia o quê? Antes de ser terapeuta, professora, né? Eu me vejo, eu até hoje sou professora. Depois que eu me aposentei, foi que eu fui buscar outros caminhos e me identifiquei com esse lado do cuidar. Vi como uma missão de vida para mim. Que maravilha. E como que você chegou nas terapias, Marisete? Eu cheguei nas terapias, primeiramente, eu mesma fazendo terapia, né? Eu sendo cuidada, sendo tratada. Né? É o caminho que a maioria dos terapeutas chegam, né? Então, assim, é tão bom, né? Quando você chega lá, às vezes você não está nem acreditando, né? Mas é tão bom que a gente se apaixona e a gente fala, nossa, eu quero levar isso para mais gente, né? E é interessante em relação a isso, porque, assim, o SUS, hoje, ele trabalha com várias práticas integrativas, né? E isso é um reconhecimento, porque tem gente que acha que, eu lembro que quando foi introduzido o Reiki, né, algumas pessoas falaram que agora o SUS ia pagar para macumba. Né? Então, assim, mas não tem nada a ver, tá? Mais tarde a gente vai falar um pouquinho a respeito de Reiki, porque a Marisete é terapeuta de Reiki, mas assim, o que acontece? Como que o SUS começou a olhar para as terapias integrativas, né? E como surgiu as terapias integrativas? Inicialmente, tá, lá em 1978, né, a Organização Mundial de Saúde, ela teve um encontro, né, e eles acabaram percebendo que essa necessidade de levar bem-estar, né, equilíbrio e bem-estar para as pessoas, e além da questão da doença, e precisava ser algo que fosse barato, porque quando você vai olhar os tratamentos, principalmente os tratamentos que a gente tem aqui no Ocidente, eles são muito complexos, eles são muito caros. Então, a Organização Mundial de Saúde entendeu que, não, nós precisamos levar qualidade de vida para toda a população, né? E começou a partir daí
a olhar para as práticas que já existiam em todas as comunidades, porque se você for olhar, os indígenas, eles têm a forma de tratamento deles, né? Os africanos tinham a forma de tratamento deles, os indianos, os chineses, os japoneses, cada um dentro da sua cultura tem coisas fantásticas e muito eficientes. Então a gente pode olhar, por exemplo, a acupuntura é algo muito antigo, né? A medicina chinesa, a medicina japonesa, só de olhar, às vezes, para a língua da pessoa, eles descobrem várias doenças que na nossa medicina ocidental é preciso ecografia, tomografia, um monte de coisa para poder descobrir. Então a Organização Mundial de Saúde começou a olhar para isso e começou a estudar e a recomendar que essas práticas tradicionais, essas práticas que existiam já nas culturas, que elas fossem utilizadas também como meio de tratamento. E eu acho que assim, foi um ganho muito grande, né? Então assim, a Organização Mundial de Saúde já estava estudando isso e a partir de 1978 ela começa a recomendar que todos os países membros façam isso. E aí demorou um pouquinho para o Brasil entrar nessa brincadeira, né? Só lá em 1986 que o Brasil começa, e em 2006 que é criado, né, o núcleo, né, que vai estudar, que vai fazer as políticas integrativas e vai olhar. E hoje em dia, embora tenha começado tardiamente, hoje em dia o SUS ele tem um núcleo muito grande, né? O Ministério da Saúde tem um núcleo muito grande que pesquisa e estuda. Gente, nenhuma das práticas recomendadas pelo SUS foi assim, caiu do céu, não, vamos lá, porque isso aqui é baratinho, a gente vai colocar. Não, são práticas que tem uma equipe maravilhosa, com médicos do Brasil inteiro, tá? É uma equipe multidisciplinar que acompanha por um tempo longo, né, a realização dessas práticas e observa ali dentro de hospital, dentro de tudo, quais são os efeitos, tá? Então, assim, Reiki, que é uma terapia que a gente vai falar, a gente tem vários núcleos de estudos do Reiki, né? Então, a USP, por exemplo, fez estudos com o Reiki. Eu não sei se você sabia, Marisete, disso, que a USP fez, dentro dos seus estudos, ela estava olhando até o que era mais eficaz, se o Reiki presencial ou se o Reiki à distância. E ela chegou à conclusão de que o Reiki à distância ele é mais eficaz? Ele realmente, eu sei, eu aplico muito à distância, né? E eu sei que é muito potente mesmo. Não, o interessante é que assim, o grau de eficácia a mais é de 5%. É só para poder mostrar realmente, gente, que funciona. Mas é muito bacana. Mas enfim, Marisete, vamos lá, já contextualizei aí de que assim, as terapias, as práticas integrativas, hoje no Brasil nós temos 29 práticas que são consideradas como integrativas e complementares. Por quê? Porque a gente não vai pegar alguém que está fazendo um tratamento para depressão e vamos só tratá-lo com as práticas. Não. Ele vai fazer o acompanhamento ali, né, Marisete, daquilo que com o psiquiatra, vai tomar as medicações necessárias e ele vai fazer também um acompanhamento com o terapeuta integrativo, né? É uma terapia complementar, ela não vem para substituir, ela não vem para falar, não vou fazer, ela é complementar, então ela auxilia nesses processos de recuperação. Tá? Marisete, qual foi a primeira prática como é que você começou aí? Qual a prática, porque você saiu, né, veio depois que aposentou, então assim, por onde você começou esse namoro com as práticas integrativas? Olha, na verdade mesmo, antes eu comecei na área, busquei um pouco da área da saúde e nessa busca da área da saúde, o primeiro que eu procurei é um que na época chamava Sex Coach, né? Então eu me formei em Sex Coach, que trabalha, né, a saúde e o bem-estar de pessoas solteiras, pessoas que têm companheiros também, né, de casais. Então eu mergulhei primeiro nessa área.
Mas depois eu vi que não era bem aquela que era a minha missão, que eu buscava de vida. Então busquei a TRG, quando eu vi pelas redes sociais, né, a terapia de reprocessamento, fiz um mini curso, depois eu engajei para fazer o curso, né, me dediquei bastante, né, com muito carinho em todas as aulas, em todas as mentorias, e me vi realmente como uma terapeuta TRG. Falei, olha, eu me achei aqui. Paralelo, eu também me encontrei no Reiki, né? O Reiki veio assim, tipo, chegou na minha mão, né? Veio, foi um encontro ali que já estava marcado, e eu também fui estudar, né? Mergulhei também, fui estudar e estudei todos os níveis e cheguei ao mestrado. Sou mestre em Reiki. Ah, que bacana. Gente, para quem não conhece, o Reiki, ele é uma terapia que traz equilíbrio e harmonia. É basicamente uma imposição de mãos, tá? Só que ele vai bem além disso, né? Então, não é você botar a mão em cima da pessoa e rezar, não é isso. É porque, assim, no universo, a gente tem energia, né? Então, o reikiano, ele é essa pessoa que capta essa energia, recebe e transmite para outra pessoa. Ele funciona como uma antena, né? Então, assim, aqui, nesse momento, a gente tem ondas de rádio, a gente tem ondas das emissoras de TV passando, mas se eu não tenho uma antena, se eu não tenho um aparelho aqui, né, para poder transmitir, é como se não tivesse nada. Então, a partir do momento que eu tenho uma antena, né, que é justamente a formação, né, que a gente se torna reikiana, então a gente passa a ter essa antena e nós vamos ser esse canal por onde vai fluir a energia e vai chegar até a pessoa. O Reiki, ele é dividido em níveis, e que eu acho muito bacana. Eu falo que assim, todo mundo devia fazer pelo menos os 2 primeiros níveis de Reiki, né? Por quê? Porque no primeiro nível de Reiki, a gente aplica Reiki presencialmente. Ou seja, eu sou nível 1, eu quero aplicar, eu vou aplicar, a Marisete tem que estar aqui junto comigo para poder aplicar Reiki nela, né? Não posso aplicar em pessoas, posso aplicar em animais, posso aplicar em plantas, posso aplicar na minha casa, no meu ambiente de trabalho, tá? Então, assim, naquilo que a gente imaginar, material de estudo, gente, é muito bacana, né? E o segundo nível, que eu falo que a gente também deve ter, é o nível 2. Né? Não sei se você concorda comigo nisso, Marisete. Né? Por quê? Porque o nível 2 é aquele que a gente tem a possibilidade de mandar para quem está distante da gente. Tá? A gente pode mandar para o futuro, a gente pode mandar para o passado, enfim. Então, por isso que eu acho que a gente deve fazer, porque todo mundo tem um amigo, a gente tem um parente, sempre tem alguém que a gente ama que está distante, né? E às vezes também, quando você está atendendo, tem aquela pessoa que está internada, que, por exemplo, está numa UTI. Não dá para a gente poder ir lá na UTI para poder aplicar, porque se é uma pessoa que está internada numa enfermaria, em um apartamento, a gente vai lá visitar essa pessoa e acaba fazendo um reiki nela, né? Agora, se não, né, como é que a gente vai ajudar essa pessoa? Né? Quais são as suas experiências com reiki, Marisete? Você tem alguma que você gostaria de compartilhar com a gente? Com o Reiki, eu gostaria de ressaltar como que eu cheguei, né, no Reiki, a ter esse amor pelo Reiki. Eu cheguei uma vez na casa de uma amiga com muita dor, no lado direito da barriga, dor demais, e ela me achou abatida, falou, você está muito abatida. E eu contei para ela, né, que eu tinha falado que eu estava com dor. E ela perguntou se eu aceitava que ela fizesse uma aplicação de Reiki em mim para essa dor. E eu aceitei. Então, foi a minha experiência bem forte com o Reiki, porque quando eu saí da casa dela, né, a energia já era outra. Né? A dor já tinha passado e eu já era outra pessoa, muito mais leve. Então, eu quis também aprofundar mais sobre o Reiki. E recentemente, o ano passado também, eu vivi uma experiência
como o meu Edi falou aqui de pessoas internadas, eu lembrei do meu sobrinho, né, que ficou quase um ano, né, lutando, fazendo cirurgias. Foram 8 cirurgias que ele fez dentro de 8 meses praticamente, e ele sentia muita dor, né? E eu pedia para ele para deixar eu aplicar reiki, quando ele estava numa fase que ele podia, né, tá falando. E eu sentia que quando eu aplicava o reiki nele, ele mesmo falava para mim que a dor aliviava. E às vezes ele dormia, porque ele estava conseguindo dormir só com medicação forte. E às vezes o reiki, quando eu aplicava, tinha vezes que eles deixavam ele vir em casa e eu aplicava quando ele estava em casa. Quando não, né, como diz ela lá na enfermaria, eu apliquei, perguntei, porque eu sei que o reiki pode ser aplicado dentro de hospitais, e eu comunicava que eu ia fazer a aplicação de reiki neles, e tudo bem. Então, assim, e eu via o tanto, eu sei porque eu vivenciei, que ajuda na melhora da pessoa adoecida. Dá um alívio muito grande. Às vezes, a pessoa até apaga, dorme. E eu vivi isso com meu sobrinho. É muito bacana, gente, porque assim, quem já recebeu sabe que às vezes as pessoas vêm para poder receber naquela expectativa, né? Uau, vai acontecer alguma coisa. Não acontece muita coisa não, tá? Não acontece muita coisa não, mas acontece muita coisa, né, Marisete? Porque senão acontece muita coisa de você perceber. O que você, normalmente as pessoas percebem? A mão do reikiano esquentando em determinados pontos, né? Às vezes a pessoa sente uma sonolência. Então, assim, eu particularmente não gosto de aplicar reiki na pessoa sentada, né? Eu gosto de aplicar reiki na pessoa logo deitada, porque aí a pessoa consegue, porque de qualquer forma ela relaxa, né? E é horrível a pessoa ficar assim, dando aqueles cochiladão. Então, nada mais do que isso, ela vai relaxar, mas só que traz um benefício tão grande que hoje em dia nós temos... O hospital de base tem um núcleo de aplicação de reiki, é o mais forte dentro do SUS aqui no Distrito Federal, que eu sei, é o hospital de base. No Guará tem centros de saúde, aqui no Gama, Santa Maria, né? Em alguns locais nós temos. E assim, as pessoas procuram, os médicos prescrevem, por quê? Porque normalmente a reabilitação da pessoa, a recuperação dela, ela é mais rápida quando se usa reiki. Eu falei há pouco lá da USP, né, do Hospital das Clínicas. Então, assim, lá tem pessoas que tem nos estudos, eles pegando pessoas que têm o mesmo tipo de patologia, o mesmo tipo de tratamento, mesma faixa etária de idade, e aí eles dividem em 2 grupos. Um que vai receber só uma imposição de mão lá, a pessoa vai botar as mãos, e pessoas recebendo reiki. E é incrível porque todo mundo do grupo de reiki, o tempo de recuperação é o dobro, é mais rápido, né? O dobro não é metade do tempo, né? Então, assim, é algo que a gente pode fazer, por exemplo, aplicar reiki na medicação. Não sei se você costuma fazer isso. E geralmente, né? eu aplico reiki na minha cachorra também, né? Minha cachorrinha, ela... a coisa mais linda, porque ela já sabe quando eu vou aplicar. E os animais adoram, né? Reiki, ela fica quietinha, vai, né? Eu aplico o reiki, tem ajudado muito também. Ela é bem calminha. E também até nos objetos, nas coisas que você ganha um presente, né? Você ganha outra coisa, ou compra, fui ali na loja, comprei uma roupa, então você pode aplicar o reiki naquela sua roupa, né? Buscando aquilo que você deseja ter. Em tudo você pode fazer a aplicação, né? Nas plantinhas também, as plantinhas eu faço a aplicação também de reiki, faço também alimentos e várias outras coisas. Nós tivemos aqui a Francimeire Galdino Meire,
e ela estava falando justamente do filho dela, né? Porque o filho dela, ele tem TEA, né? E tem mais 3 outros transtornos. E ele não dormia muito bem, né? Desde pequenininho. E ela, quando soube, vem aquele impacto, né, primeiro, e depois aquela coisa toda de entrar com medicação e tudo mais, ela com uma resistência muito grande para poder entrar com medicação, e aí ela veio fazer o curso de Reiki, né, e foi fantástico, porque assim, já no primeiro dia que ela fez o curso, ela chegou em casa, aplicou Reiki no filho, e ele já dormiu um tempo muito maior do que ele costumava dormir. Então, assim, ele pede. O Reiki é maravilhoso nesse sentido de ajuda. E a gente tem descoberto, né, que para as pessoas que têm transtorno, ele é maravilhoso. Porque auxilia mesmo, dá essa centrada, dá uma acalmada. É claro, gente, que, como eu falei antes, né, ele é uma terapia complementar. Não dá para poder tirar a medicação. No CAPS 3 de Samambaia, a Fiocruz fez um documentário lá, falando justamente do trabalho feito com Reiki e com a Yoga, né? E lá tem, depois eu vou colocar disponível, tá, no canal, tem profissionais falando, né, do quanto que o grupo ali melhorou. Tem pacientes falando do efeito do Reiki na vida deles, o quanto que isso foi bom. Então, assim, é fantástico. É um documentário feito pela Fiocruz, né? Quem era responsável na época, que implantou lá no CAPS o Reiki, foi o meu mestre de Reiki, o Baba, né? Já não está mais entre nós. Mas, assim, ele fez um trabalho muito lindo lá e hoje continua sendo conduzido esse trabalho pela Tereza. Mas voltando a você, Marisete, enfim, você, dentro do Reiki, você disse que fez todos os níveis, né? Você dá cursos de Reiki? Não, eu só aplico. No momento, eu ainda não organizei nenhum curso de Reiki, mas já aplico há muito tempo. Mesmo, já tive várias vivências assim interessantes, né? Já tive também um caso que eu estou trabalhando com ele, porque eu trabalhei com um tipo de terapia e depois a pessoa não aceitou a alta. Não. Fez igual a Sandy. Não aceitou a alta. Então, eu estou fazendo um trabalho, né, lá específico e com Reiki, já está quase terminado, mas ainda continuo aplicando Reiki, né, para que essa pessoa venha entender, né, de que ela já está bem. Ela está bem. A questão é só porque ela criou uma dependência. Isso é interessante, né, gente? Porque assim, o Reiki ele é tão bom. E eu falei da Sandy, porque a Sandy, eu lembro de uma entrevista dela que eu vi, que ela fala que a terapeuta dela foi dar alta para ela e ela se recusou a receber alta, né? Então, que ela fica indo, que ela adora receber Reiki, enfim, e que não adianta a terapeuta querer dar alta para ela, que ela vai continuar indo sim, né? E tem gente que gosta, e o Reiki, ele tem esse lado, né? É essa coisa de você se permitir ser cuidado também. Mas, por outro lado, é muito bacana, por isso que eu perguntei para a Marisete se ela está dando curso, as pessoas aprenderem, porque é uma das poucas técnicas, né? Tem algumas que a gente consegue se auto-aplicar, mas o Reiki a gente se auto-aplica. E tem a mesma eficiência, tá? Então, a gente pode ajudar as outras pessoas e a gente pode se auto-aplicar. Mas é maravilhoso a gente deitar ali e ser cuidado pelo outro, tá? Então, assim, se vocês tiverem interesse, pode procurar, né? Que em algum local perto de vocês vão encontrar alguém que faça, que dê curso de Reiki. E eu sugiro que quem não conhece, que primeiro vá receber, né, uma sessão de Reiki, receba, né, Marisete? Receba.
Porque depois que recebe, é picado pelo bichinho. Muda completamente. E você minha começa concepção. a querer fazer. Então, assim, não tem contraindicação. Ao contrário de qualquer medicação, ele ajuda também na questão da ansiedade. Ele entra no nosso corpo trazendo equilíbrio e harmonia. Eu não sei se o seu mestre falava isso, mas o meu mestre costumava dizer que o reiki é como o João Bobo, né? Você empurra aquele bonequinho João Bobo para um lado, aí ele vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, até ele ficar aqui, no equilíbrio, né? E o reiki faz isso. Então, assim, ele vai trazendo a gente pro equilíbrio. Ele não é uma energia nem positiva nem negativa. Ele traz a gente para esse equilíbrio, para o centramento, né? Então, ele nunca vai ser demais na nossa vida. Não tem contraindicação, não tem overdose de reiki. O meu mestre não usava essa frase especificamente, mas o fundamento, né, era o mesmo. Meu mestre foi o mestre Eduardo. E você trabalha também, o reiki, tá, gente, é uma terapia que faz parte das 29 que o SUS oferece, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito desse oferecimento das terapias integrativas pelo SUS. Mas você também trabalha com uma outra terapia, que é a reprogramação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela. Eu trabalho com a terapia também, né, a terapia de reprocessamento generativo, né, onde a gente vem trabalhando, reprocessando a vida da pessoa desde sua 0 idade, ou até mesmo desde sua vida intrauterina, se ele conseguir voltar a esse ponto, mas é consciente, não é a hipnose, viu? Então você vem trazendo as dores e as tristezas, seus traumas, porque na primeira fase a gente trabalha só com dores, porque são elas que nos adoecem, né? Aí as alegrias vão vir mais para o final, no 5º protocolo, mas são 4 protocolos trabalhando dores. A gente trabalha e te fortalece, entendeu? Você vai se fortalecer. Quando termina, você se sente muito mais forte, inclusive para enfrentar muita coisa do dia a dia. Você tem outra visão, assim, completamente diferente, inclusive para problemas. O seu enfrentar de problemas, ele fica diferenciado, porque você cria uma potência que nem você sabia que tinha, depois que se desfaz, né, esses traumas, essas dores emocionais. Muitas vezes a pessoa está com uma dor de cabeça e a raiz do problema não é a dor de cabeça, pode ser um problema emocional. Então é com isso que a gente vem trabalhando, vem reprocessando, e você pode criar, né, novas conexões neuronais, inclusive. Dói, a gente fala sim, reprocessar dói, só que dói para não doer nunca mais, porque você vai encontrar o problema, vai lembrar dele, porque você não tem amnésia, você vai lembrar, né? Eu mesma, Marisete, muitos já sabem, né? Mas eu fui agredida brutalmente pelo meu ex-marido. Então, quando se reprocessa, eu vou lembrar ainda que isso aconteceu, eu vou lembrar do fato, dos detalhes, mas isso não vai me matar mais, isso não vai me adoecer mais, isso não vai dizer que eu seja uma mulher menos potente, menos eficaz do que as outras, né? Pelo fato. Então é assim, a gente vai aprendendo a lidar e aprendendo também a ressignificar a nossa vida, aquele problema que você teve. Assim como a gente sabe que tem pessoas que é adulta, às vezes você olha para ela e fala, nossa, mas tem um comportamento, parece uma criança. E realmente ele pode estar preso lá no passado, numa idade da infância, 13, né, anos, 10 anos, em alguma coisa que aconteceu de triste lá e que ele ficou congelado. Então, quando você, né, vê alguém que já tem uma certa idade, mas comportamentos muito parecidos com o de criança,
você lembre disso. Se você tiver condições de ofertar, de apresentar, né, as terapias para que possa fazer, você faça isso, né? Porque aí você vai estar ajudando e não apenas criticando a pessoa. Eu acho interessante porque, assim, até bem pouco tempo, né? Hoje em dia, graças a Deus, principalmente pós-pandemia, mudou muito essa visão em relação a terapias, né? Porque antes terapia era coisa de maluco, né? Ou então de gente fresca, né? E hoje em dia muita gente já entende que não, a terapia ela é necessária. E quando você estava falando aí dessa questão de voltar, às vezes até lá no útero, me lembrou muito a terapia de renascimento. Por quê? Porque, gente, todos nós temos traumas, todos nós temos as nossas dores, e às vezes a gente fala, não, isso é bobagem, mas essa bobagem atrapalha muito a nossa vida. Quer ver uma que muita gente tem? Porque assim, antigamente a gente falava que dinheiro era sujo, né? Hoje em dia você vê mais alguém falando que dinheiro é sujo? Ninguém mais fala, até porque a gente nem usa dinheiro mais, né? A gente usa cartão de crédito, a gente usa o Pix, o dinheiro quase a gente não pega, então ninguém mais fala que dinheiro é sujo. Mas por que as pessoas não conseguem ter o volume de dinheiro que desejam? Né? Por que será? Agora vamos parar e pensar aqui. Quantas mamães que quando terminou a sua licença maternidade, saiu de casa escondido para o filho não chorar, ou melhor, para ela não sofrer. Ou então, que foi lá e falou assim para o bebê, mamãe vai trabalhar, vai ganhar dinheirinho para a gente. Gente, a criança não sabe o que é o dinheiro, mas ela sabe que é a falta da mãe. Mas ela ouviu essa palavra. Quantas vezes ela ouviu essa palavra associada à falta da mãe? Que a mãe vai sair, que vai ficar longe a eternidade, porque assim, para qualquer pessoa, dependendo da situação que você está, quando você está numa situação de sofrimento, 5 minutos parece a eternidade. Imagine 4, 6, 8 horas que a criança vai ficar longe da mãe. Então assim, foi a eternidade. E qual foi a última palavra que ela ouviu? A mamãe vai ganhar dinheiro pra gente. Então, na cabecinha, lá no inconsciente daquela criança, vai ficar que o dinheiro nos afasta da pessoa que nós amamos. E aí essa criança vai crescer, vai se tornar um adulto e às vezes até ganha muito dinheiro. Ganha muito dinheiro, mas ele não consegue fazer nada, não consegue fazer esse dinheiro render. O dinheiro, ó, voa nas mãos dessa pessoa. E aí, se a gente olha, não tem problema. Mas quando a gente volta no renascimento, com um trabalho desses que a Marisete faz, a gente consegue detectar algumas coisas e vai lá, vai trabalhar. Às vezes vai doer, né? Eu falo que é igual quando a gente tem uma ferida que começa a criar aquela casca grossa ali, mas que não cicatriza. É necessário arrancar aquela casca, limpar, dói pra caramba. Mas se você não fizer isso, não sara. Mas é a partir do momento que você tirou aquilo ali, tirou aquela pele que estava morta, aí já começa o processo de cicatrização. Então, isso é necessário. É muito bom. Só um pouquinho, mas acho que tem mensagens ali para você. Ó, a Lucivane Lopes está dando boa noite, está falando que relaxamento é uma coisa muito boa. Realmente, tá? Relaxamento é maravilhoso e faz parte dessas técnicas, assim como o Reiki, que a gente pode fazer sozinho, né? Que a gente deve aprender a se auto-aplicar, fazer em casa. Eu concordo com você, Lucivane. É muito bom, sabe? Recomendo para todo mundo. E as pessoas acham que é muito difícil, sabe? Relaxamento, meditação, tudo quando a gente pensa lá, a primeira vez que você subiu em cima de uma bicicleta. Era terrível se equilibrar em 2 rodinhas, né? Mas depois você aprendeu e não esquece mais, né? A Lucivane é da yoga. Ela é... Pois é. A Neurilene de Carvalho. Neurilene Carvalho está falando aqui, eu sou paciente da Marisete, gosto muito. Ela é muito boa. Obrigada, Neurilene. Tá vendo? Olha aí, ó, os fãs, tá? Tem uns fãs. E aí a gente vê justamente isso, né, Marisete? Que assim, as práticas integrativas, igual essa, ainda, né? Não é catalogada pelo SUSA, né? Não é recomendada. E, desculpa, eu realmente não sei se está em estudo, né?
Mas a gente tem várias outras que estão em estudos. Por quê? Porque as pessoas vão, porque as pessoas veem resultado, que as pessoas gostam, e são resultados rápidos, tá, gente? A Maricete estava me falando aqui no início que ela fez por muito tempo o acompanhamento com psicólogo, né? Fiz bastante, vários anos, né, com psicólogos. Depois eu fui partir para outros tipos de terapias. E a terapia, né, ela é assim, é um norte muito bom. Quem vem pensar, esse mundo é pulsante, né? Acontece tanta coisa com a gente todo dia, então quem vem pensar em cuidar de sua saúde, né, faça uma terapia. Gente, e é bem bacana porque assim, são linhas diferentes, sabe? Tem gente que acha que o psicólogo e o terapeuta complementar integrativo são inimigos, né? E claro, tem profissionais dos dois lados que acham isso, que a gente está em plena concorrência, mas não, né? Uma coisa complementa a outra. O tipo de coisa que acontece lá com o psicólogo, né, o tipo de atendimento que ele faz, a condução que ele faz, é uma. E quando ele está sozinho, só nessa condução, às vezes os processos demoram anos, mas às vezes quando se vem para uma terapia complementar, você faz uma ação, né, aqui, um atendimento aqui na terapia complementar, uau, chove um monte de coisa, porque assim, se você vai lá, tem uma reprogramação, né, o tanto de coisas que você entra em contato e que você pode ir levar para o psicólogo, para o psicanalista, e aí vai ter chuva de coisas que você pode ser trabalhado, né, de coisas que você ainda não havia percebido. Então, uma coisa auxilia a outra, né, complementa a outra. É muito importante isso. Tá? Marisete, esse curso, a reprogramação, né? Reprocessamento. Gente, eu fiquei com reprogramação. Tá? O reprocessamento, ele é algo novo, né? Tem muitos profissionais aqui no Distrito Federal que você conhece, que trabalham com reprocessamento? Quando a gente faz a formação de reprocessamento, nós temos que ser reprocessado por alguém, né? E quem me reprocessou foi lá do Valparaíso, né? Então, a gente tem perto, no caso, o mais perto que eu achei, né, é lá do Valparaíso, que cuidou de mim, que me reprocessou, que me fez passar por todas essas fases que hoje eu faço com que as pessoas tenham essa vivência. Nós temos um grupo de terapeutas TRG só do DF. Existem vários no Distrito Federal. Agora, aqui no Gama, que atende aqui no Gama, se não me falha a memória, só eu. É por enquanto, né? E outros onde aparecer, onde chegar. Gente, é interessante porque, assim, é igual quando começou o reiki, né? Quando começou o reiki, tinha gente que achava que não era bom, até hoje, né? Tem pessoas, eu me lembro que uma vez eu estava dando um curso lá na ONG, e que aí chegou uma pessoa para poder fazer e ela tinha falado com o pastor dela, o pastor autorizou e ela foi fazer, e assim, o reiki não tem nada a ver com religião, tá, gente? Mas aí quando ela viu que no processo de iniciação a gente impunha a mão sobre a cabeça, ela desistiu de fazer porque ela não sabia isso, então não sabia se podia, porque o pastor não tinha autorizado. Então, assim, não tem nada a ver com religião, mas é aquela coisa da gente ir, da gente se abrir, né? O reiki, a formação dele são em etapas, né? São 4 níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3 e o mestrado, né? Que o mestrado é para quem quer ensinar outras pessoas a trabalhar com reiki. Na reprogramação, reprocessamento. No reprocessamento, qual é o tempo? Como é que é? Níveis também? Como que é esse curso? Bom, o curso, ele vai depender muito de você, porque como ele é um curso que você pode fazer pela plataforma, né, e tendo mentoria uma vez por mês com o professor, né, porque ele
não nos deixa sozinho, ele acompanha, né? Ele explica, ele traz um tema novo para a gente debater e também para tirar todas as nossas dúvidas. Depende muito do seu tempo que você vai dedicar para estudar. Se você dedicar mais tempo, você não pensa que você vai levar 1 ano para você fazer, não é 1 ano, não é 6 meses. Você consegue fazer com 5. Com 5 meses, se você dedicar ali bonitinho, todo dia, entendeu? Debruçar, você consegue fazer em 5 meses. Essa parte inicial. Agora, se você quiser partir para você ser um terapeuta master, então já vai ter mais tempo. Então, ele é dividido em níveis. Tem ele primeiro, né? TRG. TRG. Que é a base para você trabalhar com a TRG, você tem que ter esse, né? E para fazer também o master, você tem que ter feito este. Sim, da TRG. Tem que ter feito TRG, tem que ter um tempo de prática. Aí vai aprofundando, né? E não é demorado, gente, não é difícil, é só a dedicação. Você não precisa de muitos anos na faculdade, né? Com todo o respeito que eu tenho aquelas pessoas que passam anos na faculdade, estudam bastante, mas na terapia nós conseguimos ser terapeuta com menos tempo e podemos ser de qualidade, sim. Nós podemos fazer trabalho bonito, trabalho lindo. Eu já tenho muita experiência que eu estou catalogando, inclusive, para que eu possa transformar em livro. Que legal, Marisete. Marisete, uma coisa que me veio aqui. Primeiro, custo. Quanto que é um curso de TRG? Hoje, atualmente, se me perguntar hoje, agora, não, mais ou menos quanto que você pagou? Quanto foi que você fez? Eu sei por uma que foi minha cliente na TRG, depois na TRG, eu atendendo ela aqui no Gama. Depois ela se encantou e ela resolveu fazer o curso. Então, mais de 3 mil reais. 3 mil reais. Nessa Então, faixa. gente, por que eu perguntei isso, Marisete? Porque as pessoas, elas acham, você falou dessa questão de tempo, né? Então, assim, a gente tem lá os profissionais, são trabalhos diferentes, são trabalhos complementares. Então, eu tenho um médico, eu tenho um psicólogo, eu tenho um psiquiatra, um fisioterapeuta. Nós temos profissionais diferentes, né? E tá tudo bem, as pessoas acham que tá tudo certo, eu vou lá pagar para o médico, né? Agora, quando se fala de pagar para o terapeuta, todo mundo quer que o terapeuta atenda de graça, né? Tem aquela parte da Bíblia que fala assim, dai de graça que de graça recebestes, né? Essa semana a gente está, até no nosso estudo bíblico, saiu essa parte, né? E, assim, não é de graça, né? São cursos que as pessoas levam tempo para poder fazer. Tem cursos, por exemplo, o Reiki. O Reiki, quando eu quis fazer o curso de Reiki, era muito caro, né? Teve uma época que o nível 1 de Reiki era 20 mil reais, né? Era algo bem caro. E hoje em dia, não, é barato. Eu trabalho, por exemplo, com nível 1 de Reiki, eu cobro 50 reais. Por quê? Porque às vezes as pessoas falam que vão vir e não vêm. Então, para eu não ficar sozinha esperando as pessoas, eu cobro esse comprometimento delas, não comigo, mas com elas mesmas, né? Que é o que ela pode trabalhar com aquilo ali. Então, assim, o que eu quero que vocês percebam que para um terapeuta, para que ele possa ser eficiente, tá? Ele precisa estudar, né? E aqui tem mais uma fã da Marisete, né? A Gorete Oliveira tá dando boa noite. Boa noite, Gorete. Seja muito bem-vinda. A Marisete é maravilhosa. E é sobre isso, sabe, gente? Assim, ela falou há pouco de uma cliente dela que foi lá receber, se tratou, né? E se apaixonou. Por quê? Porque dentro de um prazo curto de tempo, né?
às vezes, sem fazer uso de medicação, porque você não precisa esperar que um médico recomende para você. Por exemplo, eu falei do CAPS. Então, lá no CAPS, os médicos prescreviam para os pacientes, tá? A yoga, prescreviam o reiki, né? A biodança. Mas a gente não precisa, você pode procurar isso naturalmente. Eu estou sentindo que eu não estou tão bem assim, né? Então, você próprio pode procurar, e talvez tenha sido o caso dessa sua, agora colega de trabalho, né? Que foi fazer o curso, que ela foi procurar por interesse próprio, resolveu o problema dela, e ela se sentiu tão grata, gostou tanto daquilo ali, da eficiência, que resolve ser terapeuta, tá? Então, isso é muito bacana. Temos mais uma perguntinha ali, Marisete. Shopping é demais. Por quanto tempo devo fazer terapia? E aí, Marisete? Bom, a terapia de reprocessamento generativo, eu não tenho como dizer para você que você vai fazer com 5 sessões, com 10, com 15, com 20, com 30. Eu não sei. Porque nós trabalhamos com sua vida em toda a sua idade, né? Lá de sua 0 idade até a idade que você tem hoje, né? E cada um tem uma idade diferente. E existem protocolos que eu vou seguindo. Dependendo da quantidade de dores que você tiver, você vai precisar de mais sessão, né? Se você ao longo da sua vida tiver tido uma infância muito doída, se tiver tido na adolescência ou até mesmo na fase adulta, são mais sessões, né? Mas, igual eu estava conversando ainda há pouco com a Edi, mínimo dos mínimos, assim, a gente vê que acho que 5 para cima, entendeu? Pra gente garantir um trabalho bem feito, mas eu já tive bem acima, gente. Depende muito. Mas sim, gente, olha, tem um final, tá? Porque ela estava me falando que são protocolos, são 5 protocolos, né? Então, assim, às vezes a pessoa, ela passou por uma experiência, igual ela mesma me citou, o exemplo de uma pessoa que sofreu um abuso, né? Então, para ela conseguir superar esse abuso, talvez uma única sessão não dê, né? Ela vai precisar de mais de uma sessão para aquilo ali. Então, assim, é muito relativo. Como são 5 protocolos, no mínimo aí 5 sessões, né? Mas ela estava me falando que tem pessoas que resolvem com 8, com 12, vai muito de cada um. Mas, assim, tem um final. Agora, você me perguntou como é que deve ser. Eu digo que, assim, nós devemos fazer terapia para o resto da vida. Sabe por quê? Porque todo mundo já ouviu falar do efeito cebola. Quando você tira uma casca da cebola, tem outra, e tem outra, e tem outra, tem outra. Porque às vezes a gente está com um problema e a gente não percebeu outros menores. É como quando a gente vai limpar a casa, né? Você tá ali, tá olhando, o chão tá sujo, tem um monte de coisa lá no chão, aí você foi e limpou o chão. A hora que você vai colocar as coisas de volta no lugar, você vê que tem que tirar a poeira dos móveis. Você tirou a poeira dos móveis, aí vai aparecendo outras coisas para poder serem feitas, que aquela sujeira era menor do que a sujeira inicial que te levou a começar ali o seu processo de limpeza. Então, internamente a gente tem. Mas, eu preciso sempre passar por essa ou por aquela terapia? Não, gente. Olha só, nós falamos há pouco do Reiki. O Reiki você pode fazer o curso, tá? E você pode se auto-aplicar. Quando? Todos os dias. Quantas vezes por dia? Quantas vezes você quiser. Você pode aplicar uma única vez, você pode aplicar várias vezes, tá? Eu gosto muito da biodança, tá? Por quê? Porque a biodança, ela é uma terapia que ela serve como prevenção e como tratamento, tá? Então, assim, você vai trabalhar ali algumas questões, mas também você vai prevenir, né? E a gente tem várias outras, a gente tem a yoga. Há pouco alguém falou, não lembro o nome da pessoa, mas falou do relaxamento. Luciane. Né? Eu falei da meditação. Então, assim, nós temos terapias que são para a vida toda, que nos ajuda
o relaxamento, a meditação, a yoga, a própria biodança, o próprio reiki vai nos ajudar a nos manter centrados, né? A ter mais amor por nós mesmos, a não passar por cima de nós. Essa coisa que às vezes a gente conversava há pouco, né, Marisete, de falando dessas mulheres que querem carregar o mundo nas costas, que querem fazer tudo, que querem ser as provedoras sempre e que não param para poder receber, né? Então, quando a gente começa a ter esse olhar, esse cuidado com a gente vai saber que, assim, existe um momento para a gente dar e existe um momento também da gente receber, e é tão bom quanto, né? Uma coisa tão boa quanto a outra, aquela alegria de você cuidar do outro, mas aquela alegria também de você ser cuidado. Pois é, e essa questão é tão difícil, né, a gente deixar ser cuidado, porque quando você é mãe solo, quando você, na sua vida, você sempre é a provedora, é muito difícil a gente deixar ser cuidado. Eu estava numa aula de dança, né, de salão, entrei na aula, e um dia o professor me chamou e conversou comigo e falou: olha, você está dançando direitinho os passos, porém, você não deixa ser conduzida, você não me deixa te conduzir. E isso é o quê? Isso é porque, aí eu falei pra ele, a minha vida todinha eu tive que conduzir sozinha. Então, eu não tive ninguém para estar conduzindo assim comigo. Então, eu tenho essa dificuldade de você querer me levar para cá e eu não confiar nesse ir para cá e eu querer ficar no comando. Então, é muito importante realmente a gente também deixar ser cuidado para a nossa própria saúde mental, emocional, psicológica. Gente, é muito bacana você ver que, assim, o tempo todo o nosso corpo, o nosso movimento vai dando sinal da nossa saúde. Porque numa aula de dança, o professor foi lá e mostrou para ela que é essa coisa, né, de você estar no controle sempre. E por que ela percebeu que tem a ver com essa questão emocional, com essa questão de ela estar à frente de tudo, né? Tem gente que sai de lá pior do que entrou, né? Quando houve uma crítica dessa, porque não, que não sei o quê, porque eu não estou dançando bem. Enfim, traz um monte de culpa além. Mas é a gente olhar, isso ligou um alerta para ela. Poxa, eu preciso realmente me deixar conduzir. A vida não precisa ser sempre assim, eu não preciso estar sempre à frente, tendo que dar conta de tudo, né? E todo o nosso movimento vai mostrando isso. Ela me falou que um dos protocolos é justamente esse de olhar a memória no corpo, né? O somático, ver o que somatizou na sua vida, das suas dores. Às vezes você está com a dor de cabeça, o seu problema não é a dor de cabeça em si, pode ser um problema emocional que somatizou ali na sua cabeça. Ok, gente. Ricardo Darlan, qual o sinal para saber se devo procurar um terapeuta? Bom, primeiro eu acho que você tem que ter um termômetro do seu corpo e da sua vida, porque como diz, o corpo fala, ele dá sinais pra gente sim. Existem casos em que os próprios médicos já indicam, né? Falam, olha, você vai fazer esse acompanhamento neurológico ou psiquiátrico juntamente com uma terapia, né? Um acompanhamento psicológico. E existem outros casos que nós também podemos ser os nossos médicos, prestando atenção no nosso corpo, no nosso eu, igual nós estávamos falando. Se você está sempre na frente, conduzindo tudo na vida, né, e não olha para si, para você, aí vai ser difícil de você descobrir quando é que você precisa. Mas se você olha para você, você sente crise de ansiedade, né? Sempre você está agoniado. O ansioso, ele vive muito no futuro, né? Então você está sofrendo hoje pelo que nem sabe o que vai acontecer, mas você já está sofrendo hoje por aquilo.
né? Quando o desespero que você tenha seja tão grande que ele está afetando a sua saúde física, afeta o seu físico, né? Mas você sabe que é aquela agonia, que é aquele desespero, você precisa de terapeuta, você precisa de alguém que cuide, que ajude, porque nós precisamos uns dos outros e nós precisamos sim de quem também cuide da gente e tem que deixar ser cuidado, porque tem gente que às vezes vai para a terapia, mas não se envolve na terapia. Isso é fantástico, Marisete, porque assim, tem pessoas que se agarram com tanto amor, com tanta coisa que fala, a minha doença, sabe? Por quê? Porque essa doença, esse problema está trazendo algum ganho para essa pessoa. E aí essa pessoa não tem a consciência disso e ela não quer largar, tá? Um exemplo, idosos. E eles não fazem isso por maldade, sabe por quê? Porque à medida que a gente envelhece, as pessoas vão se afastando. E aí, se o idoso está ali sozinho, quando é que os filhos, os netos vão dar atenção para ele? Quando ele está doente. Você já viu que tem idoso que tem resistência para poder fazer uma atividade física, que ele tem resistência para poder tomar medicação. Por quê, gente? Ele tem ganhos com a doença. É consciente? Não, de forma nenhuma não é consciente. Tá? Então, a gente tem que olhar para isso, sabe? Olhar para a gente com amor, olhar para as pessoas à nossa volta com amor e esquecer essa história, sabe? De que fazer terapia é coisa de maluco. Então, assim, você tem que olhar como é que você tá. Comece a olhar, eu sou uma pessoa jovem, estou saindo com os meus amigos. Vamos olhar quais são os hábitos que você está tendo. Você está bebendo bastante? O que é beber bastante? Beber bastante não precisa beber todos os dias não, tá, gente? Não precisa beber para poder ficar bêbado. Comece a olhar. Você só se diverte se você bebe? Algo está errado. Né? Você precisa fumar. Comece a olhar quais são os seus hábitos. Comece a olhar qual é o tipo de comida que você está comendo. Comece a olhar qual é o tempo que você está passando na academia, porque às vezes as pessoas acham que é muito saudável, né? Vou para academia, fico lá tantas horas. Eu tenho uma amiga que é personal e ela disse que ela fica morrendo de raiva, porque assim, ela falou, é meu ganha-pão, mas eu acho absurdo, porque tem cliente que vem para cá, passa 3 horas na parte da manhã na academia, vai em casa, almoça, volta e fica mais umas 3, 4 horas na academia. E não é, gente, um profissional que vive do corpo. Tipo, alguém que é um halterofilista, um atleta. Não, é uma pessoa comum. Ela não vive outra coisa, ela vive para cuidar daquele corpo. Então, algo está errado ali, tá? Talvez tenha sido um bullying que a pessoa sofreu. Então, assim, a gente tem que olhar para como que estão. Tudo tem que ter equilíbrio. Por isso que eu amo o Reiki. Reiki é equilíbrio e harmonia, né? Então, assim, tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio. E a melhor forma da gente saber se nós precisamos ou não de terapia é buscar esse equilíbrio. Olha, se tem alguma coisinha que está desequilibrada, vai buscar, tá? A gente tem muitos profissionais sérios, então esses profissionais vão nos orientar, vão falar para você qual tipo de terapia mais indicada, né? E, enfim, tá? A Gorete está falando ali que todo mundo precisa de terapia, eu concordo com você, Gorete. Sim, Gorete. Sabe? É essa questão realmente da gente se conhecer, né, Marisete? Sim. Gorete é a da psicanálise. A Lucivane Costa, quanto custa uma sessão? Então, eu não dou valor alto até então, mas eu peço a contribuição de R$100. Agora, eu atendo online, eu atendo presencial aqui no Gama, no Instituto SINC. No Instituto, eu atendo por R$70. Não que, assim, eu ache que tenha que ser exorbitante e nem nada, como, já falou a Edi. Mas nós temos gastos,
né? Gastos com curso, gasto de outras formas também, né? Que a gente tem nossos gastos. E precisamos realmente ressarcir. Agora, quando existem casos também em que eu atendo pro bono, posso atender um ou outro pro bono agora, mas eu atendi pro bono, gente. Pro bono é quando a pessoa não precisa pagar. Eu atendi 1 ano, né? Foi 1 ano que eu atendi pro bono, ali me dedicando todo o meu coração. Então, não é que o meu valor, que eu acho que o meu valor não vale no R$500, né? Porque tem terapeuta DRG que cobra R$500. Não é isso, é porque eu realmente, aqui no Instituto eu faço um valor social, né? E nos outros atendimentos que eu faço, R$100 eu acho que dá para eu ir cobrindo e auxiliando, ajudando vidas. Gente, isso é muito bacana, porque assim, em primeiro lugar, aquilo que eu falei, o terapeuta, são poucos os cursos, né? Tem as degustações, né? Que chegam e que são gratuitas, né? Ou às vezes um valor baratinho. Mas todo terapeuta ele investe alto, tá? Para poder fazer cursos. Às vezes a gente consegue fazer cursos na nossa cidade, às vezes a gente tem que viajar para outros estados para poder fazer cursos. Então, assim, quando eu fui fazer o curso de renascimento, eu tive que ir para São Paulo, né? Ficar em São Paulo, pagar hospedagem, pagar o curso. Então, assim, você paga 10 mil de curso, mais passagem, mais... Então, assim, não dá para poder ficar só atendendo de graça. Porque, afinal de contas, a gente precisa de um espaço para poder atender. Igual ela falou que aqui no Gama, ela está num espaço alugado. Então, ela precisa pagar o aluguel. E é interessante isso, porque assim, na época que eu estava na ONG, eu me lembro que uma vez, Marisete, nós estávamos lá, e lá era aplicação de reiki voluntário, né? Então, as pessoas iam para receber, não pagavam nada, mas era um trabalho voluntariado. Então, a gente tinha os voluntários que estavam lá e a gente tinha 2 marcas. Atendimento por ordem de chegada. E eu me lembro que um dia chegou uma gari com o filho. E o filho dela tinha alguns problemas e, enfim, ela foi levar, porque quando ele recebia reiki, né, transtornos, ele ficava mais tranquilo. Então, ela levava ele para poder receber. E ela chegou do trabalho, não deu tempo de tomar um banho, trocar de roupa, né? Então, ela foi de uniforme mesmo. Gari, gente, catando lixo, aquela roupinha lá de gari. E ela chegou e estava lá pacientemente junto com o filho esperando. Aí vocês imaginem uma criança que tem autismo, que tinha síndrome de Down e mais alguns outros transtornos. Ela chegou, não deu tempo dela se arrumar, ele também não estava arrumado, estava de chinelinho, pezinho sujo, não sei o quê. Então, assim, aí chegou uma mulher lá do Noroeste, né? Chegou toda no salto, linda, maravilhosa, e aí ela já queria ser atendida, né? Mas é porque eu vim do Noroeste. Aqui o atendimento é por ordem de chegada. E aí a Gari, ela se sentiu que tinha que passar, que a outra tinha que ser atendida. A gente, não, você chegou primeiro, vem cá. E ela, não, eu não vou fazer não, faça só no meu filho. A gente, não, você vai receber. E aí ela deitou ali, a gente aplicou reiki nela, tudo mais. Enfim, a roupa dela não estava suja, gente. Era um uniforme de Gari. Então, assim, a gente sabe que usando o mesmo uniforme, tem pessoas em locais, trabalhando em locais diferentes. A outra não queria deitar na maca, porque eu sou do Noroeste. Então, esse tipo de coisa, para que alguém possa ser atendido com hora marcada, para que a gente tenha uma troca de lençol, nem que seja aquele lençolzinho descartável, para que a gente tenha um ambiente climatizado, essas coisas têm custo. E não dá para o terapeuta, não dá para a Marisete colocar tudo isso lá na sala, ou para eu colocar tudo isso de graça, porque realmente, né, a gente adora atender e tem pessoas que não atendem pro bonos, mas tem pessoas que procuram, e essa foi uma sacada da Organização Mundial de Saúde que eu acho muito bacana, é ver que assim,
as pessoas vão oferecer, né? Oferecer a custos baixos. Como eu falei, o Reiki, quando ele chegou aqui no Brasil, quando eu me interessei para fazer o curso de Reiki, o nível 1 custava R$5.000. E aí, na época, não dava para poder fazer, e quando eu fui fazer, eu fiz de graça. Tá? Eu fiz todos os meus níveis de graça. E por que hoje eu cobro R$50? Porque eu comecei oferecendo de graça. Mas várias vezes as pessoas marcavam comigo, eu estava com um grupo bacana, e aí as pessoas não apareciam. Porque tem muita gente que acha que aquilo que é de graça não tem valor. Por que eu ofereço de graça? Porque eu recebi de graça. Por que é um custo tão baixo? Só para um compromisso, sabe? Então, assim, a gente tem que valorizar o profissional, principalmente porque a Marisete fez o curso e agora ela vai fazer o Master, né, Marisete? E para ela fazer o Master e se tornar aí, vocês viram que todo mundo que já foi atendido pela Marisete, que passou por aqui, falou que ela é top. Para ela ficar top das tops, ela precisa fazer o Master. Imagine se o básico é nessa faixa de R$3.000, o Master é daí para lá. Então, ela precisa ter dinheiro para cuidar dela e principalmente para cuidar dos clientes que chegam com muito amor e com muito carinho. Não é isso, Marisete? Tá, gente, olha, a Marilene tá ali, tá agradecendo. A Lucivânia tá dizendo ali, me aguarde. Pelo visto, a Lucivânia também já tá aí se encaminhando para poder ser terapeuta, né? Lucivânia, ó, depois você entra em contato comigo, vamos conversar, vamos ver. Trazer aqui você para poder falar das suas terapias, de você como cliente, de você como terapeuta. Vai ser um prazer, viu? Gorete, precisamos valorizar os terapeutas, eles salvam vidas, exatamente isso, sabe, Gorete? E eu acho que, assim, uma vez falaram pra mim que eu deveria ir lá pro plano. Um colega terapeuta também, num atendimento, ele falou assim, aqui você não vai ganhar muito dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, eu preciso, eu como, eu tenho filhos, isso, aquilo, outro, eu preciso. Mas eu também adoro cuidar de gente, sabe? É por isso que eu estou aqui, é por isso que a Marisete está aqui, eu acho que é por isso que a maioria dos terapeutas fazem o curso, tá? Por quê? Porque nós sabemos que essa é a nossa missão de vida, impactar outras vidas, transformar outras vidas. Então, vamos sim valorizar os terapeutas, mas principalmente, sabe, Marisete, algo que eu vejo? Que nós precisamos nos valorizar. A gente reconhecer o nosso valor, igual você falou, que não é porque você está cobrando R$100 enquanto a colega lá cobra 500 que você é uma profissional ruim. Não, você é uma profissional maravilhosa. Tá aí os seus clientes que não te deixam mentir. São dessas contas. Gente, olha, muito obrigada. A gente vai encerrar por aqui. Minto. Eu quero que a Marisete dê uma dica pra gente, uma dica que pode ajudar as pessoas a evoluir. Uma dica. Bom, eu diria que, primeiramente, voltar a olhar para você, porque a gente só oferece aquilo que a gente tem, né? Se eu quero ofertar amor, mas se eu não tiver amor por mim, eu não tenho amor para ofertar. Então, eu foco nisso, né? Que a gente tem que se olhar, se ver, se amar e buscar aquilo que for necessário para o seu bem-estar, para que você esteja bem, né? Porque nós estamos aqui, eu digo que na escola da vida, eu chamo, né, nossa passagem aqui como escola da vida. Aqui na escola da vida, né, não apenas passando, cada um de nós aqui tem alguma coisa a oferecer ao outro e que nós possamos nos encher de coisas boas para ofertarmos coisas boas aos outros, né? Então, cuide de você, cuide muito. Gente, adorei. E a Marisete falou a minha dica, porque a minha dica era justamente repetir Jesus, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, para que a gente consiga amar de verdade qualquer pessoa, gente, o nosso par afetivo, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, primeiro nós precisamos nos amar. Porque se a gente não ama, o nosso amor vai ser possessivo, egoísta, sabe? Então, assim, a gente precisa realmente aprender a se conhecer, aprender a se amar, a se respeitar, a se valorizar.
Então, faça o coro com Jesus, faça o coro com a Marisete, né? Amem-se. A dica de hoje é amem-se e cuidem-se, tá? E vou trazer aqui algumas diquinhas também para vocês. Atendendo a pedidos, tá? Porque tinha várias pessoas me pedindo para poder falar sobre terapias. Então, além de trazer convidados aqui, tá? A partir da próxima quarta-feira, lá no meu Instagram, Terapeuta Edir Justiniana, tá? Eu vou começar às 8h15, toda quarta, eu vou retornar com o Café Terapia. É onde a gente vai falar de algumas terapias. E a primeira terapia que a gente vai falar é sobre renascimento. Tá? Então, quem quiser saber um pouquinho mais, eu sei que o horário às vezes não dá para todo mundo, mas vai ficar gravado lá no canal. Tá? Então, quem quiser depois passa por lá, que na próxima quarta-feira a gente vai ter o Café Terapia. Passa lá no meu direct, se você tem interesse em saber sobre o renascimento, faça suas perguntas, se você já fez, enfim. Pode deixar lá no meu direct algumas perguntas que eu vou ter o maior prazer em responder. A outra coisa, gente, é lembrar para vocês que nós continuamos com a nossa campanha de inscrição no nosso YouTube, tá? A gente está aí com o concurso, né, para poder ganhar um sorteio de 2 diárias em Caldas Novas. Vai ser no final de semana que antecede o Dia dos Namorados, tá? Num dos hotéis do Grupo de Roma, com direito ao parque aquático do hotel, com direito ao aquapark e ao splash. Então, assim, é muito bacana. Só que estou percebendo que tem algumas pessoas que não estão cumprindo todas as orientações. Então, lá no Instagram, tá? No Startup Evoluir, lá tem todas as dicas. Né? Você tem que se inscrever no YouTube, você tem que se inscrever no canal Terapeuta Edir Justiniana, tá? Compartilhar com 3 amigos, né? Para que você concorra, tá bom? Se você fez alguma dessas etapas e não fez a outra, vai lá, cumpra as outras etapas para que você possa participar do sorteio. E o sorteio é agora, no mês de abril, dia 25, vai ser ao vivo aqui. E eu espero que você seja sorteado. E, gente, siga as nossas redes sociais, ative o sininho, todas as quintas-feiras nós estamos aqui. E na próxima semana nós vamos estar aqui com um casal maravilhoso, que eu amo muito, que é a Lana e o Fred. E os dois vão vir para a gente poder falar um pouquinho sobre yoga. Tá vendo? Terapeuta, todo mundo se conhece, né? Quando a gente fala... Maravilhosos mesmo. São um casal maravilhoso e a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios da yoga. Tá bom? Marisete, olha, muitíssimo obrigada. Adorei Eu que agradeço. bater esse papo com você, tá? Saber um pouco mais do seu trabalho. E você já sabe, né? Você mora no meu coração, tá? Sempre convidada para poder aparecer aqui no espaço, tá? Beijos, gente, e até a próxima semana. Vejo vocês na quarta-feira. Tchau. Tchau.